Pode usar essas Bíblias que estão aí no banco, ou se você prefere acompanhar ali. Colossenses. Estamos terminando Colossenses. Você que nos visita, nós fazemos pregações sequenciais. E a penúltima pregação em Colossenses, não é a última. Nós ainda teremos a semana que vem. Colossenses capítulo 4. Ali o nosso tema, nós vamos ler do versículo 2 a 6. E depois, vocês vão entender por quê, do versículo 12 e 13. Tá bom? Todos acharam? Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos da Laodiceia e pelos de Hierápolis. Oremos mais uma vez. Senhor, peço a Tua bênção agora para esse momento, que não haja dispersão, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao nosso coração, e a palavra do Senhor seja uma semente santa hoje, e ela encontre solo bom, e gere fé, arrependimento, santidade, tudo que a Tua palavra tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Orare et labutare. O que é isso? Uma expressão latina que ela significa orar e trabalhar. Calma que eu vou explicar mais para frente o que significa, melhor. Mas John Knox, Martinho Lutero e Dona Mônica, o que essas pessoas têm em comum? Talvez você conhece só Martinho Lutero, mas o que John Knox, Martinho Lutero e a Dona Mônica têm em comum? Primeiro, quem são eles? Não sei se você sabe, John Knox, ele é o pai do presbiterianismo. Ele foi um que lutou para que a igreja ela não fosse dominada pela rainha da Inglaterra, porque ele acreditava que a igreja deve ser governada por Cristo na pessoa dos presbíteros. Por isso, John Knox é o pai do presbiterianismo. Diz que ele era um homem de tanta oração, que inclusive a rainha da Inglaterra, a Maria Tudor, na época, diz que ele orava tanto que a rainha, que era conhecida como Maria a Sanguinária, que apelido bom, né? Ela perseguiu tanto os cristãos, porque ela queria que a Inglaterra, Escócia e País de Gales fosse católico. Então diz que ela perseguia os protestantes e ela causou a morte de muitos protestantes. Por isso ela é conhecida como a Maria, a Sanguinária. Vai dizer a história, relatos dela, que ela disse: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército contra a Inglaterra com 10 mil homens. Ela faleceu com 42 anos e não deixou herdeiros. Diz os relatos que a esposa de John Knox chamava ele para comer e ele falava assim: como eu posso comer se o povo da Escócia está perecendo? Disse que ele orava em média 2 a 3 horas por dia. Diz um dia que a sua esposa relata, ouvindo as suas orações no quarto, que John Knox disse: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. O resultado, a Escócia se tornou protestante. A igreja presbiteriana começou. Estamos nós aqui hoje. Martinho Lutero, também um homem de oração. Relatos dizem também que ele orava 2 horas por dia. Mas ele tinha um porém.
Diz os historiadores que quando ele tinha um dia muito cheio, sabe aquele dia que você tem muita coisa para resolver? Ou era um dia que ele tinha algum problema para resolver? Diz que ele acordava 1 hora mais cedo. Então ele orava quando tinha um dia cheio, 3 horas por dia. Martinho Lutero dizia que há 2 remos na vida do cristão. Um remo na vida do cristão é o estudo da palavra. O outro remo na vida do cristão é a oração. Por isso, orare et labutare se tornou também a forma de hermenêutica da Igreja Reformada. Nós devemos estudar muito a palavra de Deus, mas nós devemos também orar muito para entender e praticar a palavra de Deus. Mas e a dona Mônica? Talvez essa ninguém conhece. Uma mulher de oração. Disse que ela persistiu muito em oração pela conversão de um dos seus filhos incrédulos. E diz que o seu filho ateu, um dia ouvindo tanto a sua mãe orar por ele, diz que ele falou assim: nossa, que esse Deus te abençoe. Os relatos desse filho, da dona Mônica, diz que ele via sua mãe chorar mais pela conversão dele do que uma mãe quando perdia um filho morto mesmo. A sua mãe derramava mais lágrimas pela sua conversão do que ele via mães derramando lágrimas por filhos que faleciam, que morriam mesmo. O filho da dona Mônica, ele se converteu. Se tornou o bispo de Hipona, conhecido como Agostinho, um dos teólogos mais profundos da história da igreja. John Knox, Lutero e Mônica, pessoas que persistiram em oração. O apóstolo Paulo hoje, meus irmãos, vai nos exortar a 2 coisas: a persistir em oração e a sermos sábios para saber como agir com as pessoas de fora. Então nós inferimos também, quando ele junta esses 2 assuntos, oração e sabedoria para agir com as pessoas de fora, que quanto mais eu oro, mais eu vou ter sabedoria para a minha vida e como agir com as pessoas do lado de fora. Lembrando da semana passada, ou das semanas anteriores, o apóstolo Paulo falou das nossas relações da igreja, lembra? Quem estava aqui há 2 semanas atrás? Nós devemos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, buscar a paz da igreja. Da semana passada ele falou da nossa relação entre esposas e maridos, filhos e pais, empregados e patrões, lembram? E agora, ele introduz o assunto oração. Ou seja, nós vamos conseguir bênçãos de Deus, nós vamos conseguir harmonia nas nossas relações lá fora, à medida que nós nos esforçamos em oração. Primeiro ponto, meus irmãos, no versículo 2, o apóstolo vai dar uma ordem. Na minha versão está: continuem a orar. Mas na versão revista e atualizada, talvez é a sua Bíblia que você usa, está assim: perseverem em oração. Em outras versões está assim: continuem, esforcem, dediquem-se. Mas eu acho perseverar a melhor palavra para a tradução, que perseverar é não desista, perseverar é continue, perseverar é se dedique. E veja, meus irmãos, que orar, o apóstolo Paulo aqui, ele está no imperativo, ele está dando uma ordem. Oração para o cristão é uma ordem do apóstolo. Nós somos ordenados a perseverar em 2 momentos. Diz que a igreja primitiva ela perseverava na doutrina dos apóstolos, e agora o apóstolo Paulo manda a gente a perseverar em oração. As marcas de um verdadeiro cristão. São os 2 remos de um verdadeiro cristão. Um cristão ele está remando, perseverando na doutrina, conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mas se você rema só com um remo de um lado, o que vai acontecer? Você vai ficar em círculo. Mas o outro remo da vida de um verdadeiro cristão é oração. E dele rema dos 2 lados, então ele vai para frente. Se você não rema nenhum nem outro, você fica parado no seu lugar. A sua vida cristã não progride. Você não chega a lugar nenhum como cristão. Meus irmãos, tem 2 propósitos no qual nós oramos. O primeiro propósito, na oração, nós dizemos que nós confiamos em Deus. Na oração, nós estamos dizendo que nós não podemos nada sem a ação dEle. Oração é ser humilde. Oração é mostrar a fraqueza diante de um Deus forte. Mas a oração também, meus irmãos, ela significa que é pedir que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Quando eu estou orando, eu tenho que estar disposto a Deus, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade.
Se você ora e não está disposto a que Deus faça a vontade dEle, é melhor você não orar. Porque inclusive Tiago disse em Tiago 4,3, que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque pedimos mal. Meus irmãos, em outros textos da Bíblia, vai dizer inclusive que esses dois remos existem, são verdadeiros, que se você trabalha ou faz qualquer coisa, mas não ora por aquilo que você faz, você trabalha em vão. Talvez eu falando aqui, você lembrou do Salmo 127. Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Perceba que quando nós oramos, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, quando nós oramos, Deus está trabalhando em favor daquilo que nós estamos orando. Veja que ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham a que ele edifica. Veja que nós somos chamados para trabalhar, mas a bênção da nossa casa, a bênção do que nós fazemos, depende da edificação do Senhor. E vai dizer, meus irmãos, no versículo 2, que nessas orações nós devemos vigiando com ações de graça. Seria, o crente ora não com os olhos fechados. Não literal, estou dizendo que o crente ora vigiando, ou seja, ele ora com os olhos abertos, buscando discernimento espiritual em toda oração. E daí hoje eu resolvi pegar o exemplo de versículo 12 e 13, porque a semana que vem nós vamos falar desse tanto de nome aqui, que o apóstolo Paulo cita. Porque no versículo 12, o apóstolo Paulo cita um homem que lutava em oração. Olha o versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre o quê? Lutando por vocês em oração. Perceba que interessante. Diz que esse Epáfras, diz que ele luta pelos colossenses. Em outras versões, está na versão NVI, diz que Epáfras, ele batalhava pelos colossenses em oração. Veja, meus irmãos, que uma vida de oração é uma vida de luta, é uma vida de esforço, porque a vida cristã é uma batalha. Às vezes eu penso que muitos encaram a vida cristã como se fosse uma diversão, um lazer, um entretenimento. Não. A vida cristã, o próprio apóstolo Paulo disse para os Efésios que é uma batalha, que é uma luta. É uma luta, por exemplo, para você estar aqui essa noite. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, 11 e 12: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, meus irmãos, em Efésios 6, o apóstolo Paulo falando para nós nos vestirmos da armadura de Deus, para que a gente não caia nas ciladas do diabo. E ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados, contra as forças espirituais do mal. A vida cristã é uma batalha, não é um parque de diversões. Quem aceita fazer parte do cristianismo, quem crê no Senhor Jesus, é chamado para ser um soldado. Então, meus irmãos, a igreja, muita gente fala assim, não, a igreja é um hospital, né? Também. Mas você não pode ficar doente sempre. Você tem que vir, ser curado, porque ao você ser curado, você é chamado para ser um soldado. Porque o próprio Senhor Jesus disse que a igreja, ela é um local de oração. Não sei se vocês percebem, lembram quando Jesus, ele viu que estavam fazendo comércio e entretenimento do templo, lembram? Que as pessoas estavam vendendo as coisas no templo, fazendo comércio, fazendo entretenimento do templo. Jesus, ele vira e fala em Marcos 11:17, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
A igreja, o povo, o ajuntamento do povo de Deus, é um povo que se reúne para a batalha. Mas a nossa batalha não é no soco, não é na espada. A nossa batalha é contra as forças espirituais do mal, e ela é feita em oração. Então entenda, meus irmãos, semana passada o apóstolo Paulo falou das nossas relações sociais. Igreja, família, trabalho, e agora ele põe um assunto oração. Ou seja, é um sinal que nós devemos orar. Que nós devemos orar pela nossa igreja, nós devemos orar pela nossa família, nós devemos orar pelo nosso trabalho. Porque veja, Paulo ele linka esses assuntos. Ele fala de família, trabalho e igreja, e agora ele fala de oração. Há um link aí. Então eu quero começar com algumas perguntas para a gente refletir agora nós. Você se preparou para o culto hoje? Você orou pelo culto? Já viu o que eu jogo lá no grupo lá, irmãos? O tema é esse, o texto é esse, ore por todos nós. Você leu o texto que ia ser pregado hoje? Quem faz estar no grupo da igreja? Você orou pelo culto? Você tem orado como a dona Mônica? Pelos seus filhos que não são convertidos? Você tem orado pelos seus parentes, pelos seus amigos? Pegando o exemplo de Lutero, você tem orado antes de sair de casa? Sabe quando você vai ter aquela reunião difícil? Você tem acordado mais cedo? Quando vai ter aquela prova difícil, aqueles problemas, você sabe que vai ter problema para resolver, vai ter aquele chefe que você vai ter que encarar. Você tem orado antes de sair de casa? Como John Knox, você tem orado pelo nosso país? Ou vamos mais curto, né? Vamos pensar no nosso bairro. Você tem orado para que o evangelho alcance as pessoas desse bairro? Você que é patrão tem orado pelos seus funcionários? Você que é empregado tem orado pelo seu patrão? Meus irmãos, hoje eu dou mais um conselho que eu dou quase todo culto. Faça a sua devocional diária. O que é uma devocional? É os dois remos, Bíblia e oração. Você sai de casa aqui alguém sem escovar os dentes? Acho que não, né? Você chega lá com aquele mau hálito lá no seu trabalho, né? Não vai dar certo, né? Você acha que é mais importante você escovar os dentes antes de sair de casa ou falar e ouvir Deus antes de sair de casa? Eu já sei a resposta. Meus irmãos, nós precisamos orar. Chega mais cedo para o culto. Não chega atrasado para o culto, chega mais cedo. Chega mais cedo, 5 minutos, 10 minutos, eu não sei. Chega aqui e dobra seu joelho. Isso aqui é casa de oração. É lógico que a gente vem aqui, a gente gosta de ver as pessoas, há entretenimento, há amizade, deve ter entre nós comunhão. Mas, meus irmãos, essa casa de oração. Chega mais cedo para o culto, chega 10 minutos, chega pelo menos 5 minutos, dobra o seu joelho, ora por mim, ora pelo louvor, ora por você, ora por aqueles que vão ouvir a palavra. Esse momento aqui é super importante, irmãos. A Bíblia diz, inclusive, que o diabo, ele vem e rouba a semente das pessoas para que elas não ouçam a semente. Nós estamos numa batalha espiritual todos os dias, e principalmente no domingo. Talvez os diáconos poderiam nos liderar sobre isso. Os diáconos poderiam chegar mais cedo e começar uma reunião de oração às 6h30, às 6h40. Irmãos do Ministério de Louvor, eu acho que vocês oram antes de um ensaio ou depois. Mas que tal 15 minutos de joelhos? Talvez os 15 minutos de joelhos, orando, clamando, vão ser mais importantes do que a técnica do ensaio. Talvez encontrem uma vez por mês para orar juntos, os ministérios. Talvez venha na reunião de oração, é aquilo que eu tenho pedido para os membros dessa igreja. Venha na reunião de oração na terça-feira, uma vez ao mês. Mas você que está vindo todas as terças, continue vindo. Graças a Deus que eu nunca fiquei sozinho aqui na reunião de oração. Até no Natal teve alguém para orar comigo.
Sempre Deus traz 10, 15 pessoas, 18 pessoas, continue orando e você venha uma vez por mês, junte-se a nós nesse clamor. Se Deus está fazendo uma coisa boa na nossa igreja, na nossa vida, é por causa das orações. Sempre tem uns 15 aí comigo, quando tem comida aumenta, né? Daí vai para uns 25, 30, mas a gente não tem condição de oferecer comida toda a reunião de oração. Meus irmãos, depois, no versículo 3, o apóstolo vai pedir uma oração específica. Acompanhe comigo o versículo 3, que é importante. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Agora o apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo pede oração. Quanto mais nós, precisamos de pedir oração, precisamos de oração. Se um dos apóstolos de Jesus precisa de oração, quem diria nós? Nós precisamos de oração. E ele faz um pedido de uma oração específica, para que Deus abra uma porta para ele fazer o quê? Para ele pregar a palavra. Mas aqui é uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo fala que está algemado. Perceba, meus irmãos, se eu e você tivesse preso, a gente ia orar por quê? Libertação. Vocês sabem, eu estive na Índia agora em outubro, eu não sei se vocês sabem, eu corri risco de ser preso lá. A gente evangelizou onde não podia, evangelizamos nas mesquitas. Tinha lá os caras lendo o Alcorão, eu chegava lá, como é que é isso aí? Como é que faz para ser salvo na religião de vocês? E eles falavam, né? Daí eu falava, eu posso falar agora na minha? Correndo o risco de ser preso, eu estava. A gente fez culto, a gente não podia cantar alto. Daí eu fiquei imaginando, se eu tivesse sido preso na Índia, longe da minha família, você sabe qual que seria o meu pedido de oração para a igreja? Gente, por favor, ora para mim ser liberto disso aqui. Mas o apóstolo Paulo está preso e não ora pela sua libertação. Ele ora por quê? Para que Deus abra uma porta para ele pregar a palavra. Irmãos, isso aqui é muito confrontador. Ele põe os interesses do reino de Deus acima dos seus interesses pessoais. Ele põe o seu interesse pelo ministério, ele põe o seu interesse pelo reino de Deus. E deixa eu dar uma notícia boa para você aqui. 1 Coríntios 11:1, sabe o que fala lá? Que nós devemos imitar o apóstolo Paulo. Nós devemos colocar os nossos interesses em segundo lugar do que os interesses do reino de Deus. Eu estava pensando que quando entra um conflito entre os nossos interesses e os interesses do reino de Deus ou os interesses da igreja, a igreja sempre perde. É impressionante. Quando tem os interesses pessoais das pessoas e os interesses da igreja, a igreja sempre perde. Se tem alguma coisa da igreja para você fazer, e daí aparece uma coisa mais interessante pessoal para você fazer, a igreja sempre perde nessa balança. Geralmente, a gente sempre coloca os nossos interesses acima dos interesses do reino de Deus. O apóstolo Paulo aqui está fazendo diferente. Ele está preso, ele não pede por libertação, ele pede por uma porta aberta para que ele possa pregar o evangelho. Foi muito confrontador para mim ler isso aqui. Uma aplicação importante, que nós devemos também pedir uma porta aberta para nós pregarmos o evangelho. Fala, Deus, não sei se isso faz parte das suas orações. Deus, abre uma porta para me pregar essa semana. Abre uma porta para mim ter um ministério. Ore para que Deus abra uma porta para a nossa viagem missionária que vai ter. Para que nós possamos ter um trabalho profícuo lá, efetivo, abençoado. Ore para que a gente tenha condição. Ore por você para que Deus te use. Para que Deus te use nessa igreja, para que Deus te use no meio dos seus amigos e familiares. Nós temos, por exemplo, nessa semana, a semana que vem, as visitas evangelísticas e visitas para irmãos que nós fazemos, nós temos 18 voluntários. Ore por mais voluntários para fazer as visitas, porque com mais voluntários nós conseguimos ir em mais famílias, em mais casas. Ore para que Deus abra casas, para que possa nos receber para ouvir a palavra.
Depois, meus irmãos, de ordenar para a gente orar, o apóstolo agora tem um conselho para nós, no versículos 5 e 6. Ele diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Agora o apóstolo ele tem um conselho para a gente saber como agir com os de fora. Esses de fora, eles seriam os não cristãos. Então o apóstolo está aconselhando como nós devemos agir com as pessoas que nós trabalhamos, com as pessoas que são da nossa família, mas que não são cristãos ainda. Ele vai falar para a gente aproveitar bem o tempo, para a gente ter uma palavra temperada com sal e para a gente saber responder a cada um. Resumindo, eu fiz um resumo do que seria isso. Abre aspas. Dê um bom testemunho no seu trabalho. Não seja chato. Fale o necessário e pregue a palavra sempre que for oportuno. Sábios no modo de agir com os de fora. Seria você ser luz aonde você está, sem ser inconveniente. Porque às vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de ser chatos com as pessoas que não são cristãs, de ser inconvenientes com as pessoas, de falar demais com as pessoas. E daí a gente acaba atrapalhando para que essas pessoas se abram para ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai falar, aproveitem o tempo. Em outra versão está, aproveitem as oportunidades. Ou seja, levem às vezes a conversa para que você possa evangelizar. Sabe quando está tendo aquele assunto com alguém? E daí, aproveitar as oportunidades seria, pegue essa conversa como se fosse um gancho para você poder falar do Evangelho. Uma vez eu estava na farmácia, e daí eu e meu filho, e daí chegou um homem lá. Eu vi que ele não estava bêbado, mas ele falou o seguinte, olha, eu vou ser sincero com você, eu estou querendo dinheiro para me tomar uma pinga. Eu falei assim, eu posso te falar de uma água que você vai beber que é melhor dessa pinga? Eu peguei essa conversa para falar que Jesus é a fonte da água, da vida. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, aproveite as oportunidades quando você vai conversando com as pessoas no trabalho, na faculdade, com os familiares, e apresente o Evangelho de acordo com essas oportunidades que vão surgindo com as pessoas de fora. Vai falar para a nossa palavra ser sempre agradável, ou seja, cristão tem que ser alguém agradável com as pessoas de fora, alguém legal, alguém que não seja chato com as pessoas. O apóstolo fala para a nossa palavra ser temperada com sal. O que é isso? Você vai falar alguma coisa e joga um salzinho na boca? Sempre que no tempo dos escritos bíblicos se falava sobre sal, o sal tinha duas funções. Salgar mesmo, mas era conservar, era preservar, porque naquela época não tinha geladeira. Então seria, aquilo que nós falamos devem servir para causar temor no coração dos homens e um desejo para que os homens busquem a Deus. Isso é uma palavra temperada com sal, algo que cause temor no coração dos homens e algo que cause um desejo para que eles busquem a Deus. Vou dar outro exemplo para você sobre isso, para ficar mais claro. Na outra cidade que eu morava, estava lá reunido com um time de futebol que eu fazia parte. Eles não eram cristãos, só eu e mais um que era. E os homens contando vantagem como era os seus adultérios. Daí eu falei assim, olha, vocês não amam a esposa de vocês. Eles, que é isso? Porque se você não consegue ser fiel à sua esposa, você não vai ser fiel mais nada na sua vida. Vocês não são homens de confiança. E eles assustaram. E eu falei, e você sabia qual o fim que a Bíblia fala que um homem adulto tem? Um homem adulto não acaba falido e ignorado. É isso que Provérbios fala. Então nossa palavra temperada com sal, ela vai confrontar sim o pecado. Ela vai gerar temor no coração dos homens,
mas esse sal, ele tem que também gerar um desejo para que aquelas pessoas aprendam mais de Deus através de nós. Meus irmãos, diz que nós devemos estar aptos para responder a cada um. Por isso o cristão, ele é aquele que conhece a palavra, para poder responder às pessoas, quando as pessoas tiverem dúvida sobre a palavra na sociedade por onde a gente está. Eu quero já partir para a conclusão, dizendo que nós devemos terminar hoje, quando fala o versículo 2, com ações de graça. Versículo 2 fala que nós devemos continuar a orar, vigiando em oração com ações de graça. Nós devemos terminar hoje com ações de graça e também com um compromisso de orar mais. Se você veio hoje aqui e não gosta de oração, talvez esse sermão está chato para você. Porque a tônica hoje, bíblica, é oração. Então nós devemos hoje sair daqui com ações de graça e sair daqui também com um compromisso de orarmos mais. Orações de graça, meus irmãos, porque louvado seja o nosso Senhor. Porque Jesus foi um homem de oração. E Ele fez 3 orações sobre nós, por nós, vitais para a nossa salvação. 3 orações de Jesus são vitais para a nossa salvação, que o maior homem de oração fez por nós. A primeira, talvez você lembre no Getsemane, quando ele sabia que ia levar sobre si a ira de Deus, e ele pede que o Pai, se possível, afastasse o cálice da ira de Deus, mas ele termina de forma obediente essa oração dizendo: seja feita a tua vontade. Porque Jesus orou assim por mim e por você, porque Ele fez essa oração ao Pai, foi da vontade do Pai, sim, moê-lo naquela cruz, que Ele recebesse a ira de Deus sobre si, por amor de nós que seríamos salvos. Nós só somos salvos porque Jesus fez essa oração no Getsemane. Pai, seja feita a tua vontade. E foi da vontade do Pai moê-lo naquela cruz, castigá-lo naquela cruz, para que nós não recebêssemos a ira de Deus sobre nós. A segunda oração de Jesus sobre nós é quando Ele intercede por aqueles homens que crucificaram Ele. Depois de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus orou assim ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Ao orar pelos homens que estavam crucificando Jesus, Jesus também estava orando por cada um de nós. Por causa da ignorância do nosso pecado, antes de conhecê-lo, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A terceira oração que Jesus fez, importante para nós, foi quando Ele orou, em João 17:20, Ele disse: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Tua palavra. Antes de você existir, Jesus orou por você. E por causa que Ele orou por nós, nós temos a salvação. Por causa que Ele orou pedindo a vontade de Deus, nós temos a salvação. Por causa que Ele orou antes da gente existir, nós chegamos a existir e conhecemos a palavra e temos a oração, a salvação. Meus irmãos, orare et labutare. 2 remos. Se você usa só um, você fica em círculo. Se você usa nenhum, você fica parado. E eu só posso terminar essa palavra convocando você a passar pelo menos 5 minutos em oração. Não vou te convidar para as 2 horas de Lutero e John Knox, não. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos ver a necessidade de orar, e eu quero que hoje você louve Jesus, porque Ele fez essas orações, e que hoje você faça um compromisso de ser um cristão que ore mais. E nós vamos começar a treinar isso agora. Se você quer ficar de joelhos, em pé, sentado, nós vamos passar pelo menos 5 minutos orando. A gente consegue? Ore agora, ore por você. Se está muito apertado aí, vá para outro banco, ajoelhe lá atrás. É o momento de você colocar em prática a palavra de hoje.
esteja orando. Esteja orando por você. Esteja orando pela presença de Deus na sua vida. Esteja orando pelas coisas que você tem que resolver essa semana. Esteja orando pela salvação dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, eu não sei. Continue em oração, a equipe de louvor pode vir aqui à frente. Ore, clame pela presença do Espírito Santo.